Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. E hoje, nesse momento, estamos com a aula 18.1. Nesta aula a gente vai trazer, eu vou trazer um novo tempo verbal. Sim, mais um tempo verbal dos tempos perfeitos. E não é o único, tá? Ainda teremos mais 2 tempos verbais dos tempos perfeitos para finalizar essa questão dos tempos perfeitos. Então, hoje a gente vai trabalhar com past perfect continuous, ou seja, passado perfeito contínuo ou passado perfeito progressivo. Vamos entender um pouco melhor do que se trata? Let's go! Então, como vocês percebem, a gente sempre vai ver, a gente teve o presente perfeito contínuos, passado perfeito e agora, passado perfeito contínuos. A class about past perfect continuous. Eu acho assim incrível que, por mais que eu olhe, ainda passa algumas coisas despercebidas. É só um C, tá, gente? Só um C aqui. Esse é o motivo que eu acabei de comentar agora. Passa umas coisas despercebidas, aí vai com mais de uma letra, aí acaba não indo com uma letra, e é sempre assim. Mas olha só, past perfect continuous é o tempo verbal de hoje. A gente ainda vai continuar falando de frases no passado, situações que aconteceram e terminaram no passado. Vamos ver o uso desse tempo verbal, onde nós vamos usar ele, que situação, as formas negativas, afirmativas, interrogativas, as always, como sempre, e as time expressions que a gente usa com esse tempo verbal. A class about past perfect continuous, uma aula sobre o passado perfeito contínuo. Nessa aula a gente vai explorar tudo o que você precisa saber do passado perfeito contínuo. Agora prepare-se aí, get ready para obter mais conhecimento desse tempo verbal. Let's dive in, vamos mergulhar nesse tempo verbal. Definition, a definição do passado perfeito contínuo é a seguinte. Refere-se à continuação, duração, de ações que começou no passado e que continuava acontecendo em um ponto também situado no passado. Perceba aí no caso que você está lidando com continuação, com progressão, com andamento de uma ação que estava lá no passado e acabou lá mesmo. A duração disso. Então serve também para indicar a duração de um ato antes de sua interrupção. Então, é uma definição assim, mas assim, gente, o foco é na continuação, na duração de uma ação que estava acontecendo lá no passado e que foi interrompida ou não interrompida por alguma outra ação também no passado, e essa outra ação que a gente fala também no passado não vai ser ação no past perfect. Essa ação também no passado será a ação no passado simples. Assim como no past perfect você trabalhou com passado simples juntamente, aqui no passado perfeito contínuo você também vai ter essa junção numa mesma frase com passado perfeito contínuo. Então, assim, ela é usada, essa questão do passado perfeito, usado para falar quando queremos... É usado para quando queremos falar, agora sim, da duração de um ato no passado que foi interrompido antes que outra ação no passado tenha ocorrido. Eu li sobre isso? Eu li sobre isso já, né? Mais ou menos, tá? Mesma história. É usado também para enfatizar a duração do tempo em que uma ação ocorreu antes de ser interrompida. Aqui indicar a duração e aqui também enfatizar a duração. Então, aqui o foco sempre é na duração da ação. Muito bem? Então, olha só. Como é que a gente faz a formação do passado perfeito contínuo? Essa questão da formação vai funcionar da mesma forma de todos os tempos contínuos em uma questão, tá? Todos os tempos contínuos, progressivos, eles vão usar um verbo com ing. O verbo principal da ação, ele sempre vai vir com esse ing. Todo mundo conhece ele. Lembrando que
O ing, ele é um sufixo que são letras, vamos colocar assim, que são colocadas ao fim de uma palavra, no caso aqui do radical do verbo. Se fosse na frente, seria prefixo, mas como é depois, a gente fala sufixo. E aí, esse sufixo aqui, ele nem sempre vai indicar uma ação em andamento. Você, às vezes, vai olhar esse ing em algumas palavras, mas nem sempre quer dizer que é uma ação em andamento, ou seja, ou que estava em andamento, ou que estará em andamento, dependendo do tempo verbal, né? Se for passado, presente e futuro. E você tem que entender que esse é o nosso ando, endo, indo do português. Então, falando, comendo, sorrindo, esse é o ing. Não falar, não comer ou sorrir, esse ando, endo, indo do final. Perdão, essa tosse foi potente, inclusive, quase fiquei sem garganta. Então, o que acontece? Vai ser esse ando, endo, indo. Então, isso vocês já sabem, porque eu já falei, estou relembrando aqui. Mas, qual é também a mesma situação que acontece em todos os tempos contínuos que acontece nos outros? A presença do verbo to be. Que aqui no passado perfeito, como também no presente perfeito, você vai usar o to be no particípio passado. Então, ele vem com essa forma aqui de been ou been. Você pode falar das duas formas, whatever, tanto faz. Então, nós temos aí o been ou been e ele vai significar o quê? Ele vai ser ali como se fosse um auxiliar, certo? Juntamente com o had. Eu fiz de trás para frente aqui, mas basicamente você forma o passado perfeito contínuo usando o had, mas o verbo been, eles são fixos, eles vão vir em todas as frases. O que vai mudar é o verbo principal da ação, que vai sempre estar acompanhada com ing. Então, na affirmative form, você tem aqui um esqueleto mostrando para vocês aqui como é que faria uma frase na afirmativa, uma frase simples, uma frase que só tem esses 4 componentes, tá? Obviamente, uma sentença, uma frase, uma oração é muito maior que isso aqui, né? Então, você tem I, tananã, had been, esse tananã seria had been, tudo bem? Esse had been é fixo para todo mundo. Então, todos os pronomes pessoais ou sujeitos que você escolher na sua frase, sendo o nome próprio, ou qualquer coisa que o valha, você vai usar o had been ou had been, tanto faz. Tudo bem? Ele é para todo mundo. O que vai mudar vai ser aqui. Então, eu estou trabalhando com o verbo fazer, que na sua forma base é to do, mas agora eu tenho que colocar o ing, então eu acrescentei o ing ao fim do verbo. É muito fácil acrescentar o ing ao fim do verbo fazer, porque você só acrescenta ele mesmo, ficando doing. Só que, na verdade, o que acontece? Vocês lembram lá da aula dos tempos contínuos que a gente teve, acho que na aula 9, salvo me engano, eu dei lá para vocês as dicas de como faz para a gente colocar o ing ao fim dos verbos, porque tem alguns verbos que você vai ter que alterar algumas situações, você vai ter que tirar às vezes alguma letra lá, você vai ter que, enfim, fazer algumas situações onde isso não vai ser tão fácil assim, de é só eu pegar um verbo e colocar ing no final dele. Por exemplo, verbos com e, que terminam com a letra e, você vai ter que tirar a letra e para poder colocar o ing. Então, isso vai variar de verbo para verbo, tudo bem? Então, a afirmativa é essa coisa bem fácil. Sujeito, had been, e o verbo com ing. Tudo bem? Na negative form, forma negativa, a mesma coisa também, portanto, a mesma coisa também, porém, não é portanto, porém, a única coisa que muda é o not. Ele vem junto para fazer a negativa. Eu não posso negar sem esse not. E a posição dele na frase é sempre do lado do verbo auxiliar had. Ou ele vem contraído, ou ele vem separado.
podendo ser had not. E logo em seguida, o verbo com ing, que neste caso é o verbo to work, que é trabalhar. Quando eu coloco ing, fica trabalhando, working, trabalhando. Muito bem? E na interrogative form, na forma interrogativa, também é muito simples. Você tem apenas que acrescentar o had na frente para fazer perguntas. Então, had na frente do sujeito para fazer perguntas e logo em seguida você coloca o seu been, porém, antes do been você vai colocar o seu sujeito. Então, had you been, had she been, had we been, had you been. Eu tô fazendo essa mudança entre contra esse verbo aqui, né? Eu falo bem, eu falo been, tanto faz. E aí a gente coloca o verbo travel com ing no final. Aí fica viajando. E como é que eu traduzo isso? Bem, vai variar, mas basicamente você pode traduzir como se fosse o passado contínuo, que inclusive você pode se confundir o passado contínuo com o passado perfeito contínuo. Então eu posso traduzir had you been traveling, você estava viajando, que na verdade um iniciante da língua inglesa pensaria, você estava viajando, eu vou colocar no passado contínuo, que é were you traveling, não had you been traveling. Então assim, depende do contexto, você vai traduzir como se fosse passado contínuo, às vezes também você não vai traduzir como se fosse passado contínuo. Então, assim, seria estranho às vezes, had you been traveling, você tinha estado viajando. Isso as pessoas podem falar assim, mas eu não ouço muito. No dia a dia as pessoas falarem assim. Então, assim, para você não confundir a questão do past perfect continuous com past continuous, você tem que colocar na cabeça o seguinte, como eu comentei aqui, né? Past perfect continuous, a ação mencionada, ela foi finalizada pouco antes de outra ação acontecer. Entendeu? Agora, o passado contínuo, a ação mencionada ainda estava acontecendo no momento em que a outra começou a acontecer. Então, a diferença é pequena, mas ela existe. E às vezes você opta por usar o passado contínuo, às vezes você opta por usar o passado perfeito contínuo, dependendo da situação. Examples. Temos aí os exemplos, os primeiros exemplos da aula de hoje. Cada um nas formas que a gente comentou lá, afirmativa, negativa e interrogativa. Então, temos aí 2 frases. Em cada frase nós temos não é que 2 frases, mas temos 2 tempos verbais diferentes. Temos aqui, como vocês podem ver, vou trocar a cor da caneta, que essa cor não está muito boa. Vou colocar um vermelho. The team had been preparing the presentation since morning. Essa primeira frase está no passado perfeito contínuo. Então, o time estava preparando a apresentação desde manhã. O time tinha estado preparando a apresentação. Eu vou traduzir estava preparando, tudo bem? Eu vou fazer a maioria das traduções, grande maioria, quase todas, praticamente assim, tá bom? Desde amanhã. But they couldn't finished it. Mas eles não tinham terminado. Perdão, eles não conseguiram terminar. Eu dei uma buguei aqui, eu até pensei, não, conseguiram terminar por causa desse could. O could aqui está representando o passado, tá? Está representando aqui o passado, porque essa segunda ação aqui é a ação no passado simples. Muito bem? But they couldn't finish it. Então, eles não conseguiram terminar. Beleza? E aí, olha só. Na segunda situação, a gente tem uma frase no passado perfeito contínuo
e logo em seguida a outra no passado simples, passado perfeito contínuos. The marathon runner hadn't been training for months when he finally won the race. Então aqui ele está dizendo, o maratonista, inclusive tá até estranho, né, essa frase ser negativa, mas a intenção foi deixar ela na negação. Porque olha só, o maratonista, né, o corredor, não tinha praticado por meses quando ele finalmente ganhou a corrida. Na verdade, seria interessante falar que ele praticou por meses, mas aqui foi para mostrar que ele é tão bom que ele nem precisou praticar, tá entendendo? Por meses para ele ganhar a corrida, mas na verdade para mostrar uma frase na forma negativa. Então, the marathon runner hadn't been training. Então, o foco aqui é justamente no laranja, onde vocês estão vendo a ação do quê? Que ele estava no caso, não estava em constância, ele não estava treinando, não estava tendo essa progressão de treinar por meses. Mas ainda assim, ele ganhou, he won the race. E aí é só uma frase negativa para vocês entenderem que você vai usar o not depois do had. Muito bem? E na segunda frase nós temos uma pergunta. Had you been waiting for her for a long time? Você tem esperado por ela? Você estava esperando por ela, ficaria melhor? Estava esperando por ela por um bom tempo? Essa situação já passou, já foi, eu já esperei lá no passado, eu não estou esperando mais, entendeu? Mas alguém me pergunta se eu estava esperando por ela há um bom tempo, e ela já chegou, inclusive, só que o ato de eu esperar por a pessoa é o ato principal aqui, essa duração, essa continuação, na verdade, esse progresso de esperar pela pessoa, que no caso é for her, por ela. E aí, a gente vai agora para mais frases, tá? Porque essas três primeiras frases, elas são mais para vocês verem a afirmativa, negativa e interrogativa. Nós vamos ter mais frases na afirmativa nessa aula, tá? Porque é mais interessante a gente usar essa questão da afirmativa. Então, dentre essas frases que eu vou mostrar, nós temos as time expressions, que são muito usadas com este tempo verbal, que é o past perfect continuous. Então, a gente tem aí o for you since, que vocês já conhecem, já sabem tudo sobre o for you since. A gente já viu bastante eles na unidade 1 e na unidade 2, a gente viu bastante, aliás. Então, for you since são duas expressões usadas para especificar a questão da duração de uma ação. Essa duração de uma ação. Então, how long had they been waiting? How long had they been waiting? Então, por quanto tempo eles estavam esperando? Eles estavam esperando aqui, já estavam impacientes. E aí eu tenho o for, que vai falar de duration, duração. Então eu posso falar for 2 hours, for 1 hour. E eu tenho outras formas também para usar esse meu for, que é o nosso a e faz, ou por. Aí eu tenho aí, they had been waiting for 2 hours before the concert started. Ou seja, eles estavam esperando por 2 horas, aí no caso aí, por 2 horas. Eu falei que esse for significa I faz, mas aqui no past perfect você vai traduzir por, porque é uma ação que já foi completada no passado. Ela teve essa duração de quantas horas? 2 horas. E aí, isso tinha acontecido antes do show começar. Então, antes do show começar. Então, veja bem, o show começou, mas antes eu estava esperando por 2 horas o show começar. Então, a ação do passado perfeito contínuo, ela é mais antiga, obviamente, do que a ação
do passado simples. Porque logo depois do before, a gente tem uma outra ação aqui, que é a ação do passado simples, que é feita através do the concert, que é o sujeito, e o started, que é o meu verbo principal aqui nessa situação do passado simples. Aqui, passado perfeito contínuos, passado simples, com started, com ed no final. Sarah had been working at the company since 2010. A gente vai usar o since como um starting point, como um ponto de partida. Então, esse since é o nosso desde, que é essa questão do ponto de partida de uma situação, desde. Então, Sarah had been working, a Sarah estava trabalhando na companhia desde 2010. Nesta frase, eu não tenho uma outra frase para eu colocar o passado simples, para vocês verem que eu posso usar o passado perfeito contínuo sem o passado simples. Sim, eu posso fazer isso, assim como o passado perfeito também posso usar sem o passado simples, tá? Então, a Sarah estava trabalhando na companhia desde 2010. Ela não está mais trabalhando, mas a duração dessa ação, dessa situação lá no passado, a duração no caso, o ponto de partida aqui nesse caso, foi desde 2010. Tudo bem? E é 2023 e ela não está mais trabalhando lá. All day, all morning, all night. Que significa todo dia, toda manhã, toda noite. Então, essa situação vão ser o quê? Essas expressões, elas indicam que a ação transcorreu durante um determinado período de tempo. Então, eu tenho aqui dois exemplos com essa questão, um usando all day e all night. Essas palavrinhas a gente usa bastante com esses tempos verbais, tá, gente? Claro que eu posso fazer frases sem elas, mas assim, elas são importantes também para a gente poder dizer por quanto tempo essa ação ela estava em andamento, qual a duração, por quanto tempo essa ação estava durando lá no passado. Então, elas são interessantes de serem usadas. John had been painting the house all day before it started raining. Ou seja, o John estava pintando a casa o dia todo antes de começar a chover. Então, olha só, primeira ação, inclusive eu até esqueci aqui. Não esqueci não, tá tudo correto, que bom. Então temos aqui, aí vem aqui o dedinho nervoso e já estraga o negócio. Temos aqui agora o quê? Duas ações. John had been painting the house, no passado perfeito contínuos. John had been painting, estava pintando a casa. A duração disso, que foi o dia todo. E aí eu quero falar que isso aconteceu, teve essa duração o dia todo, mas depois disso, que aqui no caso é before, porque isso aqui aconteceu antes. Essa ação do passado perfeito contínuo aconteceu antes, por isso que ele usou before. Aí a ação que aconteceu depois, logo em seguida, foi que começou a chover e essa ação está no passado simples. Sujeito, que é o it, verbo com ed no final, já que é um verbo regular, e a questão do chover. Before it started raining, antes de começar a chover. Então, imagina aí, ele estava lá pintando a casa o dia todo. Então, ele começou 7 da manhã e aí já era 4 da tarde quando começou a chover. Ele teve que finalizar essa ação por conta de outra que começou a acontecer. Só que isso eu estou contando horas depois ou minutos depois para alguém. Então, essas ações ficaram lá no passado. Essa é a ideia, tá? They had been talking all night before they finally fell asleep. Então, duas situações aqui, onde você tem eles estavam conversando a noite toda antes deles finalmente dormirem, tá? Que é a questão de o quê? Fell asleep, de dormir. Então, primeira ação no passado perfeito contínuo, segunda ação no passado simples. Vamos para mais. Until e till. Nós temos essas duas aí,
que significa até, na verdade. Essas duas é só uma, tá? Ela significa até. A gente já viu essa palavra antes. Essas expressões estabelecem o ponto final de uma ação, o ponto final de uma ação. Então, significa até tal coisa até tal coisa aconteceu e assim por diante. Então, the children had been playing in the park until it got dark. As crianças estavam brincando no parque antes de escurecer. Até escurecer. Until it got dark, até escurecer. Eu falei escurecer no presente, só que aqui está no passado, tá? Então, essa frase aqui, a segunda frase, é no passado simples. A primeira é no passado perfeito contínuo. Nessa aula, gente, eu não fiz como eu deveria fazer, que era colocar uma frase de uma cor e a outra frase de outra, para vocês identificarem. Mas vocês sabem, todas as que têm had been e o verbo com NG é passado perfeito contínuos. Todas que têm logo depois, a que vier depois, vai ser o passado simples, quando tem, tá? Nesse caso aqui tem também. Então, he had been working on the project till his boss approved it. Então, ele estava trabalhando no projeto até que o patrão dele aprovou. Ele aprovou, mas antes disso, ele já estava trabalhando no projeto por um bom tempo, estava tendo essa ação, estava em andamento lá no passado. Before e after, que a gente viu aqui, né, sequenciam eventos indicando que o past perfect continuous aconteceu primeiro. Então, ele sequencia. Before é o nosso antes e o after é o depois. She had been practicing the piano before her friends arrived. Então, ela estava praticando piano antes dos amigos dela chegarem. Então, essa ação no passado simples... sujeito, verbo principal aqui nessa segunda oração no passado simples e a primeira, passado perfeito contínuos, tá? Aqui na segunda frase, after. Então, after é depois. Então, assim, after they had been studying for hours, depois que eles estavam estudando por horas, they decided to take a break. Eles decidiram, né, dar um tempinho aí. Então, primeira ação no passado perfeito contínuos, had been studying, foco aqui na duração, que foi por quantas horas? Foi por várias horas, né? Por horas, não especificou quantas. E logo depois, a ação no passado simples, decided to take a break, decidiram, né, dar um tempo. E nós temos agora a próxima, by the time, que é uma que vocês conhecem também bastante das últimas aulas. Que é depende da tradução, ele pode ser quando, no momento, enfim. By the time, essa expressão é usada para descrever uma ação que já havia ocorrido antes de um momento específico no passado. Uma ação que já havia ocorrido antes de um momento específico no passado. Então temos aqui, ó, by the time I arrived, ou seja, quando eu cheguei, they had been waiting for the bus for half an hour. Então, quando eu cheguei, essa ação no passado, eu estou só falando, então, quando eu cheguei, eles estavam esperando pelo ônibus por meia hora. Então, a ação de eles estarem esperando pelo ônibus aconteceu antes de eu chegar. Só que eu não estava vendo isso, né, porque eu cheguei depois. E o foco aqui é no waiting, né, na ação de esperar por meia hora. By the time she woke up, her parents had been cooking breakfast. Então, no momento que eu acordei, os meus pais estavam fazendo café da manhã. Eles já estavam fazendo café da manhã antes de eu acordar, mas eu só vi no momento que eu acordei. Então, essa ação estava em duração desde o passado. Beleza? When, que também é muito conhecido, né, gente? When, vocês viram bastante também. Vocês já conhecem a palavra when, que significa quando, e vocês viram bastante também nas nossas aulas de tempos perfeitos. Então, when é usado frequentemente no past perfect continuous para introduzir uma segunda ação que interrompeu a primeira. Então, assim, é aquela questão, eu estava não sei o que quando alguma coisa aconteceu. E assim por diante. Então, they had been walking in the park when it started to rain. É aquela coisa, passado perfeito contínuos, passado simples, tá? Eles estavam andando no parque quando começou a chover. Então, começou a chover depois que eles já estavam andando no parque por um tempo.
Então, essa ação do de andar no parque veio primeiro, porque o passado perfeito ou passado perfeito contínuo sempre é a primeira ação no passado, depois vem a questão do passado simples, que seria a segunda ação mais recente. She had been reading a book when the phone rang. Ou seja, ela estava lendo o livro quando o telefone tocou. Isso tudo no passado, tudo no passado. O telefone tocou lá no passado, mas antes disso ela estava tendo essa questão de ler o livro. Essa ação estava em duração por um tempo. Então, o foco aqui é sempre na duração, tá, gente? O progresso de uma ação no passado. Let's practice. Vamos praticar? Vamos lá, número 1. Choose the sentence that correctly uses the past perfect continuous tense. Então, você tem essa questão de usar, aliás, escolher a sentença correta, a sentença que usa corretamente o passado perfeito contínuos. Então, eu tenho aí várias alternativas e só uma é a alternativa correta. Só uma é a alternativa correta. E aí você tem que ver o seguinte, a primeira ação, ela tem que ser no passado, aliás, a ação mais antiga tem que ser no passado perfeito contínuos, não que a primeira ação, a primeira frase tem que ser no passado perfeito contínuos. Às vezes pode vir o passado simples primeiro para depois vir, não tem problema. Mas você tem que entender que você, aqui neste caso, nessa atividade, você tem ações que só tem o passado perfeito contínuos, outra que tem o passado perfeito contínuos e o passado simples. E aí a resposta correta aqui, gente, só podia ser a letra A. Por quê? Nós temos sujeito, verbo, o verbo had, que vem para todo mundo, o been também, que é fixo, cooking. Aí nós temos o passado perfeito contínuos. He had been cooking dinner, ele estava fazendo jantar, cozinhando jantar. When the guests arrived, quando os convidados chegaram. Então, essa ação aqui é no passado simples. Olha o ED aqui no final, porque é um verbo regular, tá? Aí, nessa letra B, ela não seria porque, ó, porque você não tem o ING aqui no verbo principal. E nessas outras nem se fala, tá tudo doido, tudo errado. Na 2. What would be the English translation for the sentence? Qual seria a tradução do inglês para a sentença? Quando ela terminou o trabalho dela, ela estava trabalhando por 8 horas seguidas. Aí a gente tem primeiro a frase no passado simples, para depois vir a frase no passado perfeito contínuos. Passado simples, passado perfeito contínuos. Temos só duas opções aí, A e B. By the time she finished her work, she had been working for 8 hours straight. Ou by the time she had been finishing her work. Não consigo nem falar porque está errado. Não dá certo. She worked for 8. Não dá. Aqui não está condizendo com o que está dizendo ali. Então não pode ser a letra B. Só pode ser a letra. Aqui não tá? Não tem a animação, mas é a letra A. By the time, quando ela terminou o trabalho, she finished her work. Aí, passado simples. Sujeito, verbo principal, no passado, complemento aqui. E logo em seguida, a questão do passado perfeito contínuos. She had been working. She had been working. Ela estava trabalhando, ela esteve trabalhando aí esteve trabalhando, fica melhor, inclusive, na hora de traduzir o esteve, tá? Nesse caso, ela esteve trabalhando por 8 horas seguidas. 8 hours straight. E na última, identify the sentence that does not use the past perfect continuous tense correctly. Então, identifique aí a sentença que não usa o passado perfeito corretamente. Passado perfeito contínuos. Perdão. Olhem aí. Estão olhando? O que vocês notaram? Vocês notaram que tem uma aí que não está falando, não está usando o passado perfeito de forma correta. E qual seria ela? Vou dar a resposta aqui, tá? Por que é a letra D? Alguém sabe me dizer aí por que é a letra D? Porque não tem o been. Olha aqui. Não tem o been. Tá faltando o verbo to be no participo passado. Esse tem, esse tem, esse tem.
Esse tem. Tá? Então, esse é o erro aqui nessa questão, nessa alternativa. Então, by the time we got to the party, tá correto. Passado simples. They had been dancing for hours. Eles estavam dançando há horas. Por horas. Eles tinham dançado por horas, na verdade. Perdão, por horas, não há horas. He had been living in the city for 5 years before he moved to the countryside. Passado perfeito contínuos. Passado contínuos. E assim por diante. Muito bem. Olha aí, fiquei com vocês aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a questão do passado perfeito contínuo. Vamos fazer uma revisão. E vocês vão ver que não é tão difícil assim quanto parece. Só questão de prática. Bye, bye.